Bom, a paz da rua a todas, todos, todes. É, sendo, sendo neta de uma dirigente de círculo de oração por 50 anos, que é o espaço em que principalmente as mulheres se fortalecem, no protestantismo pentecostal, sendo filha de presidenta de Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, que é o espaço onde as mulheres se fortalecem nas Assembleias de Deus de Madureira, né? Da missão Círculo de Oração. Madureira, CIB, né? Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas. Nós já estamos acostumadas, por exemplo, com o fato de que toda vez que as reuniões são de oração ou as reuniões são dirigidas por mulheres ou as reuniões são sobre pentecostalismo, o número de pessoas que comparecem diminui. Em geral, os horários oferecidos eram horários em que a maioria das pessoas da organização religiosa protestante não podiam estar por estarem trabalhando, né? Círculo de oração, em geral, acontece pelas manhãs, 6 horas da manhã. Minha avó já estava lá na favela do Jacarezinho para dirigir o círculo de oração. As reuniões da CIB também pela manhã, na Assembleia de Deus em Bangu e nas suas congregações no Rio de Janeiro. Então, nós já estamos acostumados com isso. E eu sabia que o tema ressignificando a teologia pentecostal não despertaria muito interesse, principalmente de protestantes históricos, né? E protestantes neopentecostais. A gente que está no movimento social, principalmente no movimento social interreligioso, a gente sabe, digamos assim, a resistência que as pessoas têm, aquelas que se autodeclaram pentecostais. E essa resistência não é de agora, né? Como pentecostal a vida inteira, nós enfrentamos isso em escolas, no trabalho, no movimento social, que no primeiro momento as pessoas acham que o pentecostal não tem curso de teologia, não tem conhecimento bíblico para estar ministrando, não tem preparo para estar falando sobre a palavra de Deus. Então, nós enfrentamos isso a vida inteira. Então, não é nenhuma novidade, nós já esperávamos por isso. Mas nós, como educadoras, né, nós entendemos o quê? Que nós não temos que nos dobrar a pré-conceitos, né, sobre tema algum. Tema algum. A gente não tem que se dobrar. E a única forma que nós entendemos de estarmos combatendo qualquer tipo de pré-conceitos, principalmente entre nós, né, é através da educação. Então, por isso, esse desafio de
solicitarmos ao pastor presidente para estarmos ministrando, sim, sobre uma necessidade de ressignificação que nós precisamos fazer, não só da teologia pentecostal, a teologia histórica também, a teologia neopentecostal também, se nós realmente quisermos sair do buraco em que nós acabamos nos metendo, isso de 2016, mais ou menos, para cá, né? Já vai fazer praticamente 10 anos. Então, é dessa forma que nós entendemos essa situação e nunca nós vamos desistir de investir em sensibilização, conscientização e formação, onde quer que nós estejamos, até porque somos educadoras e essa é a nossa função como educadores, que fomos chamados pela Rua, né? Foi ela quem nos chamou. Então, como sempre, nós sempre começamos as nossas ministrações convidando as pessoas a pararem para fazerem uma breve reflexão sobre o tema que vamos abordar. E geralmente são 3 perguntas que normalmente eu peço que a pessoa nem responda, que ela responda para ela mesma, né? Mas como nós estamos num grupo menor, eu sempre abro para 3 candidaturas. Então, quem se candidata está respondendo 3 perguntas iniciais, que tem a ver com o tema que nós vamos continuar ministrando hoje. Quem se candidata? 3 perguntas iniciais. Não tem certo nem errado nas respostas, é simplesmente uma reflexão sobre a pergunta que vai ser feita. Alguém se candidata? Gisele, obrigada. Mais alguém? Mais 2? Vou começar com a Gisele enquanto os outros pensam. A pergunta inicial, Gisele, vou passar o microfone para você. Porque temos pessoas na sala, né? A pergunta inicial, para você, o que é pentecostalismo? Para mim, pentecostalismo era aquele grupo que acreditava nos dons do Espírito, tá? Como lá no Pentecoste. Então, no batismo do Espírito Santo, e a partir do batismo do Espírito Santo, nos dons do Espírito que eram assim manifestados pelo falar em línguas. Era isso que eu acredito. Obrigada, palmas para a Gisele. É assim que a gente faz, em todo lugar. Mais 2 candidaturas para responder mais 2 perguntas. Alguém se candidata? Não, não tem certo nem errado, nem saber e não saber. É a importância de estar participando mesmo e da gente poder usar depois as respostas de vocês na nossa ministração. É educação popular. A Raimundo tem que ouvir. Sempre esqueço. A pergunta é: você já frequentou uma organização religiosa protestante pentecostal? Por quê? Eu já frequentei várias. Umas porque fui convidado. Outras tive que trabalhar, fui a serviço. Outras por curiosidade. Enfim, mas eu já frequentei diversas. Entendeu? Só isso. Pode especificar o trabalho, qual foi? Sim, casamento na igreja católica, geralmente, né? Fiz muito casamento na igreja católica em Fortaleza. Algumas sim, outras não.
Porque já a igreja, inclusive, católica fica carismático. Aham. Então já estive já fazendo trabalho lá também. Espero, isso é outra coisa já. E falar sobre o que é pentecostal ou não, mas é outra coisa. É. Outro tom. Obrigada, Barbosinha, e palmas para o Barbosinha. Isso faz parte da educação popular, né, do Paulo Freire, essa metodologia, né? Com a participação de todas, todos, todos que estão participando de uma administração. A terceira pergunta: quem se candidata, volta a falar, não tem certo, não tem errado, a importância é só a participação mesmo do público, e depois a gente usa as respostas na administração que a gente faz ou não, né? Então, mais um candidato? A terceira pergunta? Pode ser, pastor Wilson. A pergunta é, pastor Wilson, qual a diferença que existe entre uma organização religiosa protestante histórica, isso segundo a sua visão, sem se preocupar com fundamentação nenhuma, histórica, pentecostal e neopentecostal? A neopentecostal, a pentecostal, ela surgiu, é claro, o que a gente tem na Bíblia é uma coisa, seria o pentecostalismo, mas tudo o que foi dito ali ganhou um impulso novo com aquela questão lá da Rua Azusa, né? O movimento da Rua Azusa. Aí aquilo ali espalhou pelo mundo e tal. Aquilo a gente tem chamado de pentecostalismo. O neopentecostalismo, eu entendo que é um movimento muito mais, lamento dizer, comercial do que propriamente espiritual. Ele usou o carisma, entendeu que o carisma arrebanha a gente, e o carisma é uma marca do pentecostalismo, né? Trabalhar com aquele fervor, com aquele agir, com aquele mover e tal. E eles pegaram tudo aquilo ali para um projeto de. É isso mesmo. Um projeto de poder. E aí fica parecido no carisma e diferente no tudo mais, até onde os meus fracos olhos deu para enxergar. Palmas para o pastor. E muito obrigada. Então, palmas para o pastor Wilson, muito obrigada pela colaboração. Feita essa participação inicial, que nós, como educadores, julgamos fundamental, né? Nós vamos fazer a leitura novamente, a leitura do texto base dessas três celebrações, que encontra-se no. Deixa eu achar aqui. Encontra-se no segundo. Não, um texto bíblico, segundo o livro de Lucas, em Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Então, texto bíblico, segundo o livro de Lucas, em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E, como sempre, é muito importante, na educação popular, nós termos a participação de todas, todos, todes, na leitura do texto bíblico. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu vou ler o primeiro versículo e vou pedir que a gente continue lendo do primeiro até o 11, alterando as pessoas que estarão fazendo a leitura. Então, versículo primeiro.
Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Eu acho que é aqui que tem mesmo. 2. Então, gente foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos me perguntaram, Senhor, será esse tempo que restaure a Israel? Respondeu-lhes, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Amém. Muito obrigada pela leitura de todas, todos e todes do texto bíblico. Bom, na primeira parte, em 1/12/2024, nós refletimos na introdução sobre o método de leitura popular da Bíblia, segundo o Frei Carlos Mesters, que expressa-se, segundo ele, em 3 ângulos: realidade da comunidade de hoje, fé da comunidade de hoje e realidade da comunidade do texto bíblico. Depois refletimos no desenvolvimento sobre a realidade das organizações religiosas protestantes de hoje, com membros que desconhecem o que é o protestantismo, os protestantismos histórico, pentecostal e neopentecostal, e o que é teologia, e que não existe uma única teologia e que a Bíblia nos autoriza a criarmos novas teologias. E concluímos essa primeira parte falando sobre a fé de frequentadores das organizações religiosas protestantes de hoje, que passou a estar alicerçada, primeiro, em estatutos civis e regimentos internos, em ministrações de 40 minutos, uma vez por semana. Durante toda a semana sequer pega-se novamente numa Bíblia para ler, estudar e pesquisar. E em narrativas de falsas pastoras mercadológicas da fé, falsos pastores mercadológicos da fé,
falsos pastores mercadológicos da fé que, de acordo com seus interesses pessoais, cooptam, coagem, ameaçam membros. Então, foi o resumo do que nós praticamente vimos na celebração na primeira parte dessas celebrações, no dia 1º. Hoje, na segunda parte, nós vamos refletir sobre o que é o pentecostalismo e a origem do pentecostalismo que chegou ao Brasil. Porque, como nós terminamos na semana passada, nós demos um spoiler, né, falando que existem vários pentecostalismos, né? Existem o do Brasil. Se formos aos Estados Unidos, nós vamos ver o dos Estados Unidos. Se formos ao Canadá, nós vamos ver os do Canadá. Se formos à Inglaterra, vamos ver os da Inglaterra. Então, e o que é muito triste, a maioria de membros que se autodeclaram hoje protestantes, pentecostais, sejam eles liberais ou progressistas, não têm a menor ideia de qual foi o pentecostalismo que chegou ao Brasil e que praticamente vem sendo colocado em prática em organizações religiosas protestantes que se autodeclaram pentecostais. Então, vamos lá. Inferindo-se que existem organizações religiosas protestantes na comunidade do texto bíblico, segundo o livro de Lucas, em Atos 1, de 1 a 11, a realidade de frequentadores pode ter passado pelo mesmo processo pelo qual passou o cristianismo nos períodos históricos no Brasil, em que desconheciam que um dia, quando Deus Filho estava com os apóstolos, deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que Deus Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias serão batizados com a Ruá, e que quando a Ruá descesse sobre elas, eles receberiam poder e seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra, e que era a origem do pentecostalismo. Pastor Júlio, na ministração passada, na mastigação, ele lembrou de algo que é a mais pura verdade. A minha vida inteira são 66 anos no pentecostalismo e eu comprovo isso diariamente. As organizações religiosas protestantes que se autodeclaram pentecostais, tanto as liberais quanto as progressistas, não ministram sobre o dia de Pentecostes. Não, se você pegar a formação de obreiros e obreiras, que a maioria das organizações religiosas protestantes tem, né, antes deles serem ordenados, você não vê na matriz curricular nada sobre Pentecostes, nada sobre o pentecostalismo no Brasil. É impressionante o que o pastor Júlio colocou, e eu comprovo isso como pentecostal há 66 anos. Né? Isso é muito sério, porque é exatamente essa falta de conhecimento, né, sobre o Pentecostes, essa falta de conhecimento sobre o pentecostalismo que chegou ao Brasil,
sobre teólogas, teólogos, teólogas brasileiros, estadunidenses, canadenses, do Reino Unido. É exatamente essa falta de conhecimento que abriu um vácuo dentro das organizações religiosas protestantes pentecostais para que os brasileiros, né, as brasileiras, brasileiros, criassem organizações religiosas protestantes neopentecostais com doutrinas que contrariam frontalmente as doutrinas bíblicas. E acabou deixando membros à mercê dessas pessoas que, como muito bem o pastor Wilson colocou na sua resposta, né, usam essas, entre aspas e muitas aspas, organizações religiosas protestantes neopentecostais para ocuparem espaços de poder, sim, terem lugar de fala e manipularem, coagirem, cooptarem, ameaçarem membros que, por não terem o conhecimento, acabam ficando sem saber o que realmente é doutrina bíblica e o que realmente é doutrina criada por mulheres naturais e homens naturais, com objetivos escusos, né? Então, é em função disso que nós pedimos essa oportunidade para o pastor presidente para estarmos refletindo sobre isso. É lógico que 3 ministrações não dá para esgotar tudo sobre uma ressignificação do pentecostalismo, da teologia pentecostal. Mas, pelo menos, a gente precisa parar para pensar sobre de onde veio tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Por que veio e por que encontrou espaço para que acontecesse o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, né, mas praticamente no mundo inteiro. Então, vamos lá. O que é o pentecostalismo? Gisele resumiu bem o que é o pentecostalismo, que está no senso comum, né? É uma doutrina bíblica em que as pessoas que se autodeclaram pentecostais creem no que aconteceu em Atos 1, de 1 a 11, e que a prova de que você realmente é pentecostal é você buscar, receber e viver, praticar os dons, principalmente da Ruá. Então, Gisele resumiu bem na fala dela. Mas eu queria trazer a definição de Champlin, 2004, um grande teólogo, é um professor PhD em teologia, é o autor da enciclopédia bíblica, onde ele interpreta versículo por versículo da Bíblia, tem toda a interpretação do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento. Então, Champlin define o pentecostalismo como aos membros de qualquer denominação cristã que salientam o batismo da Ruá como experiência subsequente à conversão, usualmente acompanhada, segundo se supõe, pelo falar em uma língua desconhecida para quem a fala. E descreve que essa língua pode ser uma língua real, antiga ou moderna, desconhecida por aquele que a fala. Foi o que aconteceu na Rua Azusa, citada pelo pastor Wilson.
lá nos Estados Unidos com a irmã Jane Seymour, que é a esposa do pastor William Seymour, que é considerado o pai do pentecostalismo, que teve que fazer o curso de teologia dele, sentado num corredor. Vamos fazer de conta que essa aqui era a sala de aula, né? Do Parham, que era um teólogo branco estadunidense. Criou a escola bíblica dele. Vamos fazer de conta que aqui era a escola bíblica. O irmão William Seymour só podia se sentar numa cadeira lá fora no corredor e ouvir o que estava sendo ministrado, porque ele não admitia preto dentro da sala de aula dele. Então, o irmão William Seymour conseguiu concluir o curso de teologia dele, onde Parham falava sobre o Pentecostes, né? Sobre o pentecostalismo, sobre o batismo com o batismo da Ruá, sobre os dons da Ruá. Conseguiu concluir. Saindo dali, tentou dirigir uma igreja batista, foi expulso dessa igreja batista, porque ele recebeu o batismo da Ruá, e foi quando ele saiu dali, foi para o prédio da Rua Azusa, criar a missão apostólica da fé, né? E lá, a esposa dele, que passou a ser a esposa dele depois, a irmã Jane Seymour, nunca tinha falado em várias línguas, como o Champlin descreve aqui, né? Língua real, antiga ou moderna, desconhecida por aquele que a fala. E ela começou a falar essas línguas, e dentro do templo tinham pessoas que falavam fluentemente essas línguas e interpretaram tudo que ela falava. Ele descreve também ejaculações estáticas que não são tomadas como um idioma no sentido normal da palavra, não formando frases conhecidas em qualquer língua antiga ou moderna. Isso aqui, nós vivemos isso tanto na Assembleia de Deus em Bangu, no Rio de Janeiro, como na Assembleia de Deus do Jacarezinho, que era a igreja do pastor Wilson, a igreja que o Barbosinha frequentou durante a infância, adolescência, juventude. Nós testemunhamos isso que o Champlin descreve aqui, né? E ele, na parte C, ele descreve o seguinte: línguas de entidades não humanas como os anjos, né? Também testemunhei isso, tanto na Assembleia de Deus em Bangu, em reuniões da Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, em congressos das irmãs da Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, em círculos de oração. Então, tudo isso que o Champlin descreve aqui, nos meus 66 anos como pentecostal, eu vi, ninguém me contou, eu vi acontecer entre nós, né? Aí não dá para entrarmos em detalhes, né? Porque o Champlin não é o único que define pentecostalismo. Temos outras teólogas, teólogos, teólicas pelo mundo, né? Mas como nós estamos ressignificando o pentecostalismo, nós pegamos a definição que fundamenta o que nós vimos na prática dentro de organizações religiosas protestantes, tanto liberais quanto progressistas, nesses nossos 66 anos. A origem do pentecostalismo que chegou ao Brasil. O protestantismo subdivide-se em histórico pentecostal e neopentecostal. E afirma Matos, é um teólogo brasileiro, uma das ressignificações que nós precisamos fazer é não fundamentarmos nossas ministrações
apenas em teólogas, teólogos, teólogues estadunidenses, ou canadenses, ou do Reino Unido, ou seja, europeias, europeus, europeus, digamos assim. Nós precisamos, para ressignificar a teologia pentecostal, fundamentarmos as nossas ministrações em teólogas, teólogos, teólogues brasileiras, brasileiros, brasileires e principalmente da América do Sul. Porque nós temos elas, eles e eles. Então, por que a gente vai ficar fundamentando as nossas ministrações apenas em teólogas, teólogos, teólogos europeias, europeus, europeus? Não. A principal ressignificação que nós precisamos fazer é essa. Então, o Matos, ele é um teólogo brasileiro e ele subdivide o protestantismo em histórico pentecostal e neopentecostal. E ele afirma que o pentecostalismo brasileiro, que é o que ele pesquisa, ele teve 3 ondas. Décadas de 1910 a 1940. Chegada simultânea, ao mesmo tempo, da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, que não chegou aqui como Assembleia de Deus. Ela chegou aqui como Missão Apostólica da Fé. Os 2 fundadores dessa Assembleia de Deus, o pastor Daniel Berg e o pastor Gunnar Vingre, eram suecos, antes de chegar ao Brasil, foram à Rua Susa. Foram ministrados pela pastora Jane Seymour, a mãe do pentecostalismo, e pelo pastor William Seymour, o pai do pentecostalismo. E, ao chegarem no Pará, eles chegaram como Missão Apostólica da Fé, o mesmo nome que tinha na Rua Susa. Com o tempo é que passou a ser Assembleia de Deus, e que dominou esse campo por 40 anos. Décadas de 50, 60, campo pentecostal se fragmenta, surgem novos grupos, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor e muitos outros no contexto paulista. E a parte C, a terceira onda, que Matos identifica, foram nos anos 70 e 80, quando surgiu o neopentecostalismo no Brasil, com organizações religiosas protestantes fundadas especificamente por brasileiros, brasileiros não ligados a nenhuma junta missionária, né? Então, ele coloca aqui a Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, que saiu da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem fundou cunhado do Edir Macedo, que é aquele da Graça, esqueci o nome dele agora, R.R. Soares, e outras no contexto carioca e paulista, né? Igreja Renascer em Cristo, que dela saiu Igreja Bola de Neve e outras comunidades inúmeras que existem principalmente em São Paulo e hoje estão se espalhando pelo Brasil. Então, fundamentado nas 3 ondas de Matos, as nossas pesquisas, né, sobre protestantismo de décadas, ela defende-se que, a partir da década de 90, essas 3 ondas do pentecostalismo brasileiro subdividiu-se em 3 tipos de organizações religiosas protestantes pentecostais. Primeiro, as de missão. São as organizações religiosas protestantes que chegaram ao Brasil crendo no batismo com a Ruá e nos dons da Ruá. Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Congregação Cristã no Brasil, Evangelho Quadrangular, Casa da Bênção, Deus é Amor.
Segunda subdivisão, as renovadas. São as organizações religiosas protestantes que chegaram ao Brasil como históricas e com o avanço do protestantismo pentecostal e com o movimento das cruzadas evangelísticas promovidas pelas organizações religiosas protestantes pentecostais de missão, passaram a buscar o batismo com a Ruá e a defenderem os dons da Ruá. Então, alguns exemplos: Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, Metodista Wesleyana, e por aí vai. Né? E terceiro, as de comunidades, que são as organizações religiosas protestantes fundadas por brasileiras, brasileiros, brasileires, crendo no batismo com a Ruá e nos dons da Ruá, se desvencilhando do legalismo, da religiosidade, da tradição. Dentre elas, pelo menos as primeiras, Comunidade da Graça, de São Paulo, é a comunidade do Ademar de Campos, né? Quem é músico sabe muito bem e conhece muito bem, que dominou o sistema quer dizer, dominou os ministérios de ação de graça, louvor e adoração, né? Nas décadas de 70, 80 e 90, né? E nós estamos até hoje cantando as músicas da Comunidade da Graça. Comunidade da Zona Sul, no Rio de Janeiro, e comunidade de Nilópolis. E hoje a gente não dá conta mais de descrever as diversas comunidades, porque são tantas, né? Até o catolicismo criou comunidades. Então, temos comunidade Rosa de Saron, comunidade Shalom, né? Principalmente o catolicismo a que o Barbosinha se referiu, carismático, né? Até o catolicismo tem comunidades hoje, né? Porque eles começaram a perder membros e começaram a adotar o pentecostalismo, é lógico, ao modo deles. Aí a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso. E a gente conclui essa parte de hoje, essa reflexão de hoje, refletindo que esses três tipos de organizações religiosas protestantes pentecostais creem que o corpo é templo da Ruá, entendendo que a salvação ocorre mediante uma experiência mística entre o espírito humano, que Zacarias 12, primeiro, diz que a Ruá criou dentro de nós, e a Ruá, fazendo com que a energia divina se una à energia humana e a transforme. Tanto que, quando nos entregamos à Ruá, somos consagradas, consagrados, consagrades a ela, separadas, separados, separades para o seu uso. E depois, possuídas, possuídos, possuídes, ocupadas, ocupados, ocupades, e habitadas, habitados, habitades por ela, confirmando o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo da Ruá, que vive em vocês e lhes foi dado por Ruá? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Ruá. Eu costumo dizer que essa sala, aquele corredor lá, é uma organização religiosa protestante, conforme está no sítio da história da Igreja Batista, da Igreja Cristã de Brasília, um ministério comprometido com
urbano, é assim que está lá? Eu esqueci. Uma coisa assim. É alguma coisa assim, com urbano. Então, se a Igreja Cristã de Brasília é um ministério comprometido com o ministério urbano, não pode deixar de estar nas ministrações da Igreja Cristã de Brasília o que está lá na cidade, o que está lá no campo, hoje, na sociedade eclesiástica e na sociedade civil. E o que está hoje lá no campo? O que está hoje lá na cidade? Vou dar um exemplo que acabou de acontecer essa semana. A igreja Deus é Amor, acabamos de ver aqui que foi uma das primeiras a chegar ao Brasil, determinou que mulher preta, como a pastora Val, né, com um penteado de raiz africana, que é o dreadlock, não pode fazer parte da Igreja Deus é Amor. Penteado afrodescendente, penteado de raiz africana, né? Dreadlock, Rastafari, aquele penteado que a gente faz de trança, que fica preso na cabeça. Nagô, trança nagô. Não pode ser membro da Igreja Deus é Amor. Entendeu? Essa semana, o movimento social negro entrou em cima e eles foram obrigados a voltarem atrás e a se retratarem. Porque pelas leis brasileiras, isso pela Bíblia, são pecados, e pela Constituição da República Federativa do Brasil, são crimes de discriminação, preconceito e racismo. Então, a ANEB, a Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, que tem o pastor Wilson como presidente, e eu estou como presidenta de honra, foi a primeira a se manifestar. Vamos denunciar a Igreja Deus é Amor, ao Ministério Público, ao Disque 100, entendeu? Aos órgãos públicos que existem no país, né? Porque o que ela está cometendo é crime. Então, são exemplos como esse que nós temos visto, infelizmente. Então, no entanto, as organizações religiosas protestantes pentecostais de missão ministram que para que você seja batizado, batizade com a Ruá, eu receba os dons da Ruá, precisa estar com todo o seu corpo coberto, como sinal de santidade. As organizações religiosas protestantes pentecostais renovadas também ministram os usos e os costumes como impedimento para que os fiéis sejam batizados com a Ruá e ou recebam os dons da Ruá. E as organizações religiosas protestantes pentecostais das comunidades se desvencilharam por completo do legalismo, da religiosidade, da tradição, ministrado pelas organizações religiosas protestantes pentecostais de missão renovadas, experimentando uma quantidade enorme de fiéis sendo batizados com a Ruá e ou se movendo nos dons da Ruá. A gente conclui informando que os temas da celebração da terceira parte, em 15/12, domingo que vem, serão os dons da Deusa Mãe, os dons do Deus Pai e os dons do Deus Espírito Santo, conforme o nosso livro sagrado, a Bíblia. E pedindo que estejamos refletindo durante essa semana que a ressignificação da teologia pentecostal acontecerá a partir do compromisso que firmarmos com a Deusa Mãe, com o Deus Pai, com o Deus Filho,
de voltarmos a colocar em primeiro lugar a leitura, o estudo, a pesquisa sobre a razão de termos escolhido a tradição de fé protestante, seja ela histórica, seja ela pentecostal, seja ela neopentecostal. Eu fui criada aprendendo com a minha avó, com o meu pai, com a minha mãe, pastoras, pastores, que, ao sairmos do culto de domingo, nós tínhamos que chegar em casa e abrirmos a Bíblia e irmos conferir tudo que foi falado lá. Primeiro, anotar tudo que foi falado. Depois, chegarmos em casa e irmos conferir tudo, conforme os bereanos faziam, né? Ouviram Paulo, que era muito persuasivo, tinha muito conhecimento sobre os livros da lei. Depois viraram para ele e falaram: está tudo muito bom, Paulo, está tudo muito bem, entendeu? Nós te ouvimos, mas nós vamos consultar o livro da lei para verificar se tudo que você falou é verdade. Depois a gente volta a conversar. Então, nós estamos precisando voltar a fazer isso, que, infelizmente, nós não estamos vendo mais membros de organizações religiosas protestantes fazerem. E, por último, nós tínhamos preparado, né, a música Firme nas Promessas, porque, independente de tudo que nós estamos vivendo, eu continuo firme nas promessas do meu Salvador, do meu Criador. Eu continuo na dispensação do seu amor. Eu continuo firme nas promessas de Jesus Cristo, preto de Nazaré, porque ele continua sendo muito fiel, não só para mim, mas para toda a minha família e para todos que temos tido a oportunidade de acolher, de acompanhar e de encaminhar. Então, Barbosinha, você acha que dá para a gente cantar olhando no celular, alguma coisa assim? Não sei. Firme nas promessas? Firme nas promessas. Não, no Inário não tem. Eu tinha separado, pastor, um vídeo que vem com a letra, inclusive, em ritmo de rock, que é outra ressignificação que nós precisamos fazer da teologia pentecostal, né? A teologia pentecostal passou nos ensinando que o ritmo de rock era do diabo. E nós sabemos de onde veio essa frase, rock é do diabo, né? A história mostra que os Estados Unidos, na época da segregação racial, tinha o bairro de preto e o bairro de branco. Aí, o bairro, que eram limítrofes, os bairros de preto começaram a pegar as músicas do blues e acelerar o ritmo. Com isso, criando rock e fazendo festas nesses bairros. Aí, os filhos dos bairros de branco começaram a cruzar a fronteira e participar dessas festas. Aí, os pais brancos, dos bairros brancos, para que os filhos não atravessassem a fronteira e fossem para o bairro de preto, criaram essa expressão rock é do diabo, que acabou se espalhando para o mundo inteiro, né? E a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve a Ruá. Então, todos os ritmos, todos os instrumentos, todas as vozes pertencem única e exclusivamente à Ruá. Eu costumo dizer que o diabo não é dono de nada. Ele não tem a chave nem da casa dele, né? Então, nós continuamos firmes nessas promessas. A letra que está aqui, Barbosinha, é firme nas promessas do meu Salvador. Essa que está lá. É só colocar harpa cristã. Firme nas promessas, harpa cristã. Aqui mais parece cristão. Ótimo. E é essa, firme nas promessas do meu Salvador? Cantarei louvor de oferta. Isso, é essa mesmo. Então, vamos lá?
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme nas promessas, não vem te falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo em de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro ver na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme nas promessas de Jesus. Glória. Bom, gente, o tempo avançou bastante, a gente não vai ser prudente. Top, hein? Botãozinho de só aí. Né?